Renan, ó, você viu que voltou o velho fone, né? Fone novo não teve muito sucesso. Bluetooth não tava conectando muito bem. Então teve que ser o bom e velho fone. Minha madrinha, beijo. Ô, moleque, aí sim, hein? Ó, 8h30 cravada, assim que eu gosto, hein, moleque? Agora já sabe, né? Monicão também tem que entrar, né? Ó, Renan, fiz até a barba hoje, ó. Barba feita. Ô, Renan, você já se inscreveu lá no YouTube? Pastor Márcio. Todo mundo se inscrevendo lá no YouTube. Fortalece lá, mano. Por enquanto só tem 3 inscritos. Eu, Elaine e minha mãe. Nem a Bianca entrou ainda. Ah, então tem 4. A Bianca não entrou, mas o Vitor entrou. 4. É verdade, você entrou. 4. Monicão daqui a pouco sim. Monicão também já? Então aí, já tem 5 inscritos aí, ó, que beleza. Boa, pastor. Se inscreve lá, fortalece. Orelha, meu amigo. Saudade de você. A hora que acabar a quarentena, você vai me dar um pouco daquele queijo, daquele leite de vaca que você tava pegando lá, hein? Mas o Eloy já tá conectando pra entrar. Já estou te ouvindo, Pierre. Já tá me ouvindo? Eu não tô Já te estou vendo ouvindo. ainda. Eu não tô te vendo ainda. Acho que tá. Não sei se é a minha ou a Não sua está perdendo? conexão. Não. Não tá perdendo nada. É, então, eu ia falar isso, cara, que é do jeito que tá, o pessoal vai ficar meio chateado na hora que entrar a sua imagem. Estou te vendo e ouvindo bem. Eloy, faz o seguinte, sai e entra de novo. Tá. Que às vezes dá esses pau. Pessoal, só um minutinho que o Eloy já tá voltando já. Era até melhor, né? Continuar sem a imagem, né? Porque o Eloy também tá meio judiado já, né? A imagem do Eloy tava travada, né? Já tá voltando, já vai ficar bom já. Grilo, meu camarada, bom te ver. Calma aí, pessoal. Isso aí é pra gerando expectativa, entendeu? É tudo uma tática que a gente tem, que é profissionalismo aqui, então a gente segura um pouquinho, pra ir aumentando a audiência, né? Cadê o Eloy? Sumiu? Calma que o Eloy tá chegando. Ô, Rogerinho, bom te ver, meu camarada. A hora que acabar a quarentena, eu vou desfilar meu futebol de novo aí na quadra, hein? Você viu que eu nem aguentei essa piada, né? Nego, você por aqui, neguinho. Bom te ver, mano. Tá bem aí correndo com esses moleque aí? Calma aí, galera. Segura aí que o Eloy tá chegando. Aê, Eloy tá na área. Fazer uma transmissão com o Eloy. Gabi linda, beijo pra você e pra sua mãe e pro seu pai.
e pra sua irmã, e pra toda a sua família. É isso aí, Rogerinho. Artilheiro, né? Sabe como é que é, né? Parecendo o Walter. Fala, Pierre. Oi, Eloy, tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Tô te ouvindo e vendo bem. Ah, meu, a sua não tá muito. A sua imagem tá meio zoada. Mas o áudio tá bom, então vamos seguindo assim. Daqui a pouco a internet regulariza, a gente já. O áudio estando bom, você estando ouvindo e tá falando bem. Tá ouvindo aí bem, Lani? Ah, então já tá voltando já, Eloy. Aos Mas a minha pouquinhos já vai imagem tá voltando. boa? Não, na verdade você tá sem imagem. Tá carregando a sua imagem. É que assim, cara, pessoal, é o seguinte, convidado de peso, a imagem demora pra carregar, é assim mesmo, cara. Vocês sabem como é que é. Quando vai baixar uma foto muito pesada, demora, cara. Convidado é de peso, a É, imagem demora, cara. Não tem jeito. Mas vamos lá, vamos verdade. seguir. Daqui a pouco a imagem já carrega, o pessoal te vê. O pessoal vai ter a satisfação de te ver. Seguinte, eu vou começar aqui falando um pouquinho do. Olha o Dinei aí na área. Falando um pouquinho, o Eloy é historiador. Ele falou que não é historiador, porque ele é modesto. É historiador, é teólogo, pastor presidente da Igreja Adventista da Promessa Conservadora, casado com a minha amiga Aninha, que eu acho que está aqui na live também, pai do Caio, da Júlia, e padrinho de casamento do Pierre e da Elaine, né? Ô, tá me ouvindo aí, né, Eloy? Que eu não tô te Poxa, vendo. Pierre, prazer falar com você, prazer te ver. Ô, Pena que é por vídeo, né? Mas ah, quero mas dizer que é um daqui a pouco prazer estar estaremos com. juntos. Pois é, como eu estava te dizendo, eu fiquei meio constrangido, né? Porque muitas coisas pesaram sobre essa resposta que eu te dei, principalmente por aquilo que eu te falei, né? Por tanto tempo. Eu vi tua mãe pedindo oração por você, orei por você muitas vezes. E é uma alegria, rapaz, te ver assim, fazendo alguma coisa para Deus, ajudando muitas pessoas aí a pensarem Ô, diferente. É uma satisfação por esse motivo também, né? E valeu, valeu. você sempre foi um amigo de peso. Sempre, sempre. Pesado. Literalmente. Ô, Eloy, você tá me ouvindo, cara? Ixi, acho que o Eloy caiu. Eloy? Acho que o Eloy caiu. Travou, Eloy. Aê, agora sim, ó. Esse é o Eloy, pessoal. Tomando sua aguinha. Agora sim, agora voltou, ó. Voltou 100% agora. Imagem, som. E vamos Agora ficou começar. bom. Agora o Eloy é mais um desses caras bons aí que vem pra estar passando um pouquinho de ter muito conteúdo e passar um pouquinho desse conteúdo aí pra vocês. E aí, primeiro agradecer, Eloy, novamente, porque, meu, eu sei da sua agenda aí, que, meu, é lotada aí, cara, você arrumar esse tempinho aí pra falar com a gente aqui, né? Então eu sei que não é fácil. E assim, meu, quando a gente conversou do tema, né, meu, é um tema que é muito legal, né, cara? É um tema muito atual, né? Que é o seguinte, que é na quarentena, qual que é o papel da igreja, né, cara? Porque assim, eu brinco que aqui não é programa de auditório, né, pra gente ficar segurando a audiência, né? Então faz a chamada e fica segurando, né? Então aqui a gente já vai logo pra chamada, né? E a gente falou ali sobre política, né? Que assim, política, é óbvio que aqui não é para. Aqui ninguém vai falar de política no sentido de defender ideia política de candidato A, B ou C. Candidato, cada um tem o seu. Aqui é exatamente o contrário, cara. É defender uma isenção política da igreja. Porque, assim, me preocupa muito, cara. Eu estava conversando com você. O que eu tenho visto ultimamente, cara? Assim, algumas igrejas, na verdade, alguns representantes, né? Assim, defendendo com unhas e dentes o candidato A ou B. Então, fazendo aquela defesa, rasgando defesa para o candidato. E eu tenho visto também, por outro lado, algumas pessoas que estão, assim, algumas igrejas, né, omissas, né, cara? Então, assim, omissa no sentido de, assim, de chapa branca. Não falo nada, segue o jogo. Meu,
E assim, eu entendo que assim, o Eloy vai dar a opinião dele que assim, o papel da igreja é nessa hora se apresentar. E se apresentar defendendo a isenção. Mas assim, é se apresentar. Até porque assim, cara, o que tá acontecendo, eu até tava brincando com o Eloy agora há pouco, é guerra de torcida organizada, né, cara? Eu sou Corinthians, você é Palmeiras e o pau quebra entre a gente. E assim, tá começando até isso. Eu sou do presidente, eu sou do governador. Cara, e no final das contas, cara, o presidente fala que vai fazer churrasco quando morreu 10 mil, fala aí daí. O governador também, por sua vez, está comprando um monte de coisa superfaturada. Então, assim, eu entendo que assim é o papel da igreja nesse momento levantar uma bandeira da isenção. Mas assim, ela até para você ser isento, você tem que se posicionar. Você não pode ficar ali muretando. Então, eu queria ver a sua opinião sobre isso aí, cara. Fala um pouquinho pra gente disso aí, o que você acha. E se você discordar também, manda bala. Não, eu acho que você já matou a charada, Pierre, porque se eu estou me lembrando bem, você já estudou direito, né? Sim. E então, e o ser humano, né, como diz lá o Aristóteles, ele é um ser político. Né? Isso faz Sim. parte, faz parte, né, da nossa vida, da nossa natureza. Eu acredito que não tem, nesse sentido individual, pessoas isentas ou pessoas que não tenham, né, uma preferência, uma bandeira, um candidato, ou mesmo a defesa de algum ponto. Né? Então, nesse sentido, todo mundo é político. Mas eu gostei da tua observação, porque a gente precisa defender o ser indivíduo e o ser igreja. Né? Então, o indivíduo, eu, você, os nossos amigos, são políticos no sentido de participar, a nossa vida é em volta de política, e também eu acredito que a gente é um pouco apático até com relação à participação política. Né? Eu acredito que a gente, como cidadão, deve protestar, deve se inteirar, deve discutir política. Aí, se você me perguntasse, né, você faz isso? Eu não faço nas redes sociais, porque eu não vou voltar na rede social para responder a toda hora que alguém me questiona, alguém me provoca. E nesses dias, você já citou aí, é muito difícil de discutir política por dois motivos. Um, por causa da apatia de muitas pessoas, e o outro por causa da ignorância de outras pessoas. Tanto ignorância no sentido de não conhecimento, quanto no sentido de pessoas agressivas mesmo, pessoas ofensivas, que, para discordar de você, ele xinga você assim, sem nenhum pudor. Né? Então, no sentido individual, nós somos políticos, nós devemos nos inteirar, devemos participar. Agora, com relação à igreja, eu concordo com você. A igreja deve ser isenta no sentido de não ter partido. Né? Porque aquela ideia de que a igreja é um corpo, ela não deve ser experimentada só na vivência da comunhão dos crentes. Ela tem que ser uma manifestação também em todos os sentidos. Então, por exemplo, partido já está dizendo, é uma parte, né? Não é um todo. A igreja, ela é um corpo. A ação dela deve beneficiar o todo, não uma parte. Né? Então, a partir do momento que a igreja diz, olha, eu sou do partido A ou do partido B, ela, como sal da terra e luz do mundo, ela está tomando partido, ou seja, está, de alguma forma, defendendo uma parte ou favorecendo uma parte em detrimento do resto. Né? Então, por mais que a igreja discorde, né, do partido A ou do partido B, ela, como representante de Deus, deve ajudar ou contribuir
com a sociedade envolvendo o todo, né? Então, se eu fico como igreja, né, do lado de cá, apontando o lado de lá, eu não estou cumprindo o meu papel de pacificação, o papel de contribuir com a sociedade toda, né? Esse é um aspecto da discussão. Com relação à participação política, no sentido dos membros da igreja ser um candidato a alguma coisa, não vejo problema nenhum, desde que o faça em seu nome. Né? Então, imagine que eu, amanhã, com toda essa popularidade que eu tenho, né, suficiente para me eleger governador, eu me candidato. Só presidente. Não é verdade? Eu me candidato. Eu me candidato, o Eloy, candidato a governador. Eu não posso, né, em nome da igreja ou em nome de um título, né, me candidatar a governador. Porque, estou dizendo, né, não tem problema nenhum, mas a pessoa não pode ter o respaldo da igreja e nem o nome da igreja e muito menos o título da igreja. Né? Aí aqui é um ponto polêmico demais, mas não posso fugir disso. Eu acredito que, por exemplo, um pastor, ele é pastor, no contexto bíblico, você lê lá, Deus deu uns para pastor, e depois Paulo fala, Deus chamou. Então, se Deus deu, se Deus chamou, é para cuidar de ovelha. A partir do momento que o pastor vai cuidar, né, de questões políticas, ele não pode usar o título, né, de cuidar de ovelha, cuidar de igreja, para cuidar de uma outra coisa. O chamado não foi para aquilo. Né? Então, assim, eu sei que isso é muito polêmico, isso aqui renderia muita discussão, Sim. mas outra live. É, mas eu acredito assim. Outro aspecto, Pierre, esse assunto vai longe, né? O Estado é laico, né? O Estado é laico. Estava falando da apatia e da ignorância de muitos que não entende assim, ou se entende, não se expressa assim. Né? Então, por exemplo, você citou aí o nosso presidente e você vê que tem uma torcida grande, né? Tem uma torcida grande. A questão aqui não é defender e nem manifestar opinião partidária. Mas você veja, por exemplo, a gente está falando de um Estado laico, mas quando você vê o discurso do nosso presidente e aquele pessoal fica no entorno dele, aquele pessoal se comporta como se estivesse numa igreja. Então, quem olha de fora dá a impressão que o nosso presidente é um pastor e que a população é uma igreja grande. Né? Estava até ouvindo outro dia que alguém me mandou um link, o Bolsonaro discursando e tinha um povo lá dando glória a Deus e aleluia. Né? Então, parece que está numa igreja. Então, quando a gente fala que o Estado é laico, é lógico, o Estado ele não tem uma representação, ele não vai se impor, né, com um viés religioso, mas você pega, por exemplo, essa torcidona aí, me parece que tem um pouco desse negócio do ungido de Deus, né, e trata o presidente dessa forma, né, que é um grande risco. Né, é um grande risco. E aqui eu poderia até fazer uma pergunta para você, para a gente fazer um bate-bola. Por exemplo, a gente que é religioso, né, a gente tem um pouco desse negócio de que os líderes, né, devam ser homens de Deus e etc. Então a pergunta qual seria melhor para o país? Um presidente competente sendo ateu ou um incompetente sendo cristão? Não estou me referindo ao nosso presidente, só um exemplo, né? Que é comparado àquela pergunta. Você, estando correndo risco de vida num hospital para ser operado, você tem lá um médico meia boca, vamos dizer assim, mas que tem muita fé em Deus.
E aí você tem lá um especialista de primeira linha que é ateu. Né? Quem você prefere para te operar? Né? Então, voltando aqui à nossa discussão, nós embolamos um pouco aqui, mas você percebe justamente isso. Em nome da fé, né? Em nome da fé, a gente está fechando os olhos para muitas coisas, né? E defendendo também muitas coisas, assim, de uma forma muito aguerrida, sem considerar pontos, né, administrativos, pontos que são planos de governo, e a gente fecha os olhos para tudo e meio que espiritualiza, né? Por isso que eu estou dizendo, parece uma igreja e um líder parecendo um pastor em nome da fé, em nome de Deus, defendendo os seus pontos. Então, Então, isso que você falou, cara, parece até que você tava, que a gente até combinou isso antes, assim, não combinamos. Mas assim, o que eu vejo aí é o que acontece. Eu tava até comentando isso com a Helene agora à tarde. Que assim, eu até falo assim, eu falar isso, assim, é complicado porque assim, eu nessa época eu não era cristão. Então é complicado, eu via de fora. Então você vendo de fora é diferente de quem vive. O que eu vejo as pessoas que hoje defendem o presidente com esse vigor todo por ser um dito evangélico, que assim, eu não vou julgar que ele é o que ele não é, quem sou eu para julgar. Mas enfim, ele se comporta como tal, na teoria. E aí o que acontece, cara? Eu acho que o que acontece, as pessoas elas falam o seguinte, que assim, os evangélicos de 2002, mais ou menos, foi quando o Lula assumiu. Até agora, que foi 16, 17, sei lá quando que o Bolsonaro entrou, 18, os cristãos se diziam perseguidos. Então, porque existia uma perseguição religiosa, porque o PT era contra, tinha um monte de agenda que não era cristã, enfim, não vamos entrar nesse caso. E aí, assim, o que me preocupa é o que eu tava falando com a Elaine, que assim, olha que coisa louca, né? É que nem eu brinco, né? Que assim, tem gente que fala assim, eu não tenho tolerância pra gente intolerante. Cara, você tá sendo igual a ele. E é mais ou é, menos o que acontece aqui. Que o cara, ele fala assim, não, porque agora eu sou Bolsonaro na cabeça, porque eu sei o que é ser perseguido religiosamente, como vivem os outros países que têm esse tipo de posicionamento ideológico. Só que assim, cara, o que você está fazendo com os outros agora é exatamente o que você reclamou que estavam fazendo com você. Olha que coisa doida, né? Mas é aquilo, né? Quando quem está sofrendo é o outro, é que nem eu brinco, né? Chorar minha mãe ou chorar a sua, chora a sua primeiro, né, cara? Então, assim, as pessoas têm muito isso. E aí as pessoas se apegam em qualquer coisa, né, cara? Ah, não, ele vai defender os cristãos, então vamos embora. E assim, não é assim. Eu pouco me posiciono sobre política em rede social, mas assim, esses dias eu me posicionei sobre o jejum coletivo. Não, vamos fazer um jejum em favor da nação. E aí, assim, eu acho que ok, cara. Eu acho que você tem que fazer um jejum porque você vai fazer um jejum. Então, faça o jejum na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não tô falando contra o jejum, tá? Pelo amor de Deus. Não, às vezes as pessoas vão ver e vão entender isso e não é verdade. O que acontece é o seguinte, eu acho que você tem que fazer um jejum pela nação, ok. Só que assim, mas não fica enaltecendo, temos um presidente que incentiva um jejum pela nação. Olha que bênção. E aí eu me posicionei no seguinte estado, falei, cara, só toma cuidado porque você é cristão e está defendendo isso. E se entrar um presidente que dá um bando e mandar você matar uma galinha? Você vai matar? Porque você quer que o outro faça o jejum igual você. Cara, o Estado laico é isso, você tem que separar as coisas, né? E aí eu vou muito na linha do que você falou. Cara, eu acho que a gente não pode, quando a gente começa a misturar política e religião, a gente tem esse tipo de problema. Então, por isso que eu acho que é importante, assim, e aqui de novo, não é falando de igreja A, B ou C. Aqui o que eu falo é o seguinte, eu acho que a igreja tem que tomar exatamente esse tipo de postura. Eu falo assim, pessoal, nós vamos seguir essa linha que é a linha do que é correto. Não é a linha porque eu tô com ele porque ele é isso, tô com ele porque ele não. Eu vou seguir essa linha, que é uma linha ideológica, é uma linha, não é nem ideológica, né? Uma linha baseada em números, né, cara? Em fatos, né? Em plano de governo, ok. Porque você pode depois cobrar. O que não pode é o que? Eu apoiei o candidato João ganhou. Ele agora não está cumprindo nada do que ele falou que ia fazer. Ah, não, mas ele é evangélico, então meu, fica complicado. Não, não. Ele não está cumprindo, pau na cabeça dele. Quando era o outro lá que estava indo mal, você não criticava ele? Então, assim, a linha tem que ser a mesma, né, cara? Eu é entendo verdade. isso.
É verdade. Então assim, se a gente pensar que essa liberdade política que a gente tem é uma coisa muito recente, né? Veja, a gente saiu da ditadura, né? E começamos a ver, a gente consegue lembrar, após a ditadura, o nosso presidente, né? E de lá para cá, pouquíssimos, né? Pouquíssimas histórias boas e bonitas nós tivemos, e, e muitas pessoas deram a vida, vamos dizer assim, para que a gente tivesse essa liberdade de expressão que a gente tem hoje. Então, só pegando aquele raciocínio inicial, nós devemos, sim, discutir política, só devemos, antes disso, estabelecer limites, né? O limite do respeito, da tolerância. Né? Segundo, Estado é laico, e é justamente nesse aspecto que você está dizendo. Ele não é laico só quando é minha vez. Né? Estado é laico. Né? Uma outra coisa, Pierre, isso que você está dizendo, que é a questão da justiça. Né? Então, por exemplo, a gente tem essa grande maioria de pessoas defendendo o nosso presidente, e aqui eu não estou falando nem mal nem bem dele, eu quero ser isento. Mas se você perguntar qual é o plano, qual foi o plano de governo dele, muitas pessoas não sabem ou não se lembram. Mas se você falar mal dele, você é agredido, porque e o pior de tudo, é em nome de uma suposta religiosidade, né? Porque ele é um homem de Deus, ele é ungido, e não podemos criticar dessa forma. Né? Então, eu acho que a gente vive um momento muito delicado, né, em que discutir política está muito difícil, está muito perigoso. Né? Você veja aí, você faz uma manifestação, sei lá, no Facebook ou qualquer lugar, as pessoas te agridem, né, te xingam. Né? Então a gente vive um impasse aí muito complicado, mas eu acredito que a gente, né, principalmente na ótica cristã, essa perspectiva que a gente está discutindo, a gente precisa aprimorar essa discussão, né? Afinal de contas, me parece que a grande parte que elegeu o nosso presidente é um povo evangélico. Né? Então a gente precisa aprender a discutir e reclamar também dos nossos direitos. É que nem eu brinco, né? Eu falo que assim, eu dou risada da minha situação, né? Que eu falo assim, eu não escondo ninguém, eu votei no Bolsonaro. E aí eu falo, e aí quando eu critico, as pessoas falam assim, mas você é esquerda. Eu falo, não, eu votei nele. E até por eu ter votado no Bolsonaro, eu me sinto no direito de criticá-lo. Porque assim, eu votei nele, mas assim, cara, eu não sou, eu não sou a propriedade dele. Então, assim, as pessoas têm que ter isso assim, cara, votei nele, ok. E assim, não é o fato de você ter votado no Bolsonaro também, que assim, aí quem é de esquerda também, cara, quer tacar pedra em você. E aí, se você critica o Bolsonaro, o da esquerda fala, "Ê!" E aí o da direita fala, você. Então, assim, fica um negócio doido, cara. É que nem eu falo assim, vira briga de torcida mesmo. E é um negócio muito doido, né, cara? E aí é É que nem eu verdade. sempre fico, né, cara? Que eu falo assim, eu gosto muito de Mateus, né, cara? Mateus 22, cara, que é a hora que fala o seguinte: qual é o mandamento, cara? Ama o teu próximo com a ti mesmo, cara. Então, cara, eu acho que tem que amar o próximo, cara. Então, assim, as pessoas estão perdendo isso por conta de uma religiosidade, por conta de um amor ao brinco que é o político de estimação. As pessoas estão esquecendo do amar o próximo, né, cara? Então, assim, isso é um negócio que a gente tem que parar e refletir muito, porque, assim, tá valendo a pena isso? Essa conta pra você tá fechando? Porque, assim, tem muita gente se atacando, muita gente, cara, vivendo igual doido aí em rede social por conta de um presidente que fala e daí para os mortos, por conta de um governador que compra coisa superfaturada. Então, assim, cara, toma cuidado com isso aí, né, cara? Assim, pega uma linha de raciocínio e segue. Não é porque o presidente, eu votei nele, que eu tô fechado com ele. Se eu achar que ele tá fazendo coisa errada, eu tenho que criticar. E o governador, a mesma coisa. Então, assim, não tem essa. Eu brinco que eu não sou fechado com ninguém, cara. Eu sou fechado com a minha cabeça, com as minhas ideias. Então, assim, tenha isso, né, cara? É isso mesmo, Pierre.
Elaine, né, acabou de fazer um comentário e o ponto é esse. Né, nós somos cidadãos e temos o direito de reivindicar. A liberdade que nós temos conferida pela democracia é justamente isso. Nós somos cidadãos, estamos num estado de democracia e o nosso protesto, a nossa reivindicação, eu acho, inclusive, que o cristão ele pode protestar. Né? Ele não tem que aceitar tudo só porque ele é cristão e ele depende só de coisas espirituais. Ele é um cidadão, ele está aqui e ele é desse mundo também, não é só do outro. E ele tem que protestar, tem que reivindicar. Né? Então, a gente fica aí nessa polarização. Né? A gente, cristão de um lado, aqueles que, mesmo cristão, não se comprometem, né, com seus compromissos de cidadão, que algumas vezes são os que atrapalham a discussão, né, e a gente fica aí nessa situação que gerou. Né? Mas vamos avançar, senão a gente não sai desse aqui. Vamos. Cara, e aí quando a gente fala do papel da igreja, né, cara, uma coisa que até a gente conversou que, assim, que é muito importante também é o quê, né? A gente falou de política, agora a gente vai para um papel que é extremamente importante, que é o quê? A propagação do evangelho, né, cara? Que, assim, é o papel da igreja propagar o evangelho, né? E aí quando a gente fala em tempos de pandemia, cara, ficou uma doideira, né? Porque, assim, todas as igrejas tinham um ritmo, né? Então, eu gosto de fazer célula, pequeno grupo, eu gosto de evangelizar nas casas, culto no lar, eu gosto de entregar folheto nas ruas, eu gosto de fazer ar livre em praças, cada um tinha o seu método, e assim, veio esse isolamento social, essa pandemia, assim, acabou com todos os métodos, né? Porque o método que existe agora é o culto online, e aí até a provocação que eu deixo aqui para ti é o seguinte, né, assim, como, como fazer algo diferente e sair na frente nesse momento, né? Porque, assim, culto online, cara, eu até brinco que, assim, no começo, cara, eu assistia culto o sábado inteiro, cara. Então, eu ia passando de igreja em igreja, bam, 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 ia assistindo todos. Cara, agora eu vou ser sincero, eu assisto um... Eu até brinco, falo, o pessoal do grupo de louvor que me desculpa, mas assim, cara, eu só assisto a palavra mesmo, só a pregação, porque assim, louvor, cara, eu vejo no Spotify depois, então assim, me desculpa, eu vi que o Dinei tá aí, Dinei, foi mal, cara, mas assim, eu já tô nessa fase que assim, já não me seduz mais o louvor, eu fico na palavra, mas assim, eu fico muito nessas lives aí, porque você vê algo diferente, um conteúdo diferente, mas assim, é algo que assim, o que você pensa a respeito disso, cara? Que assim, como fazer algo diferente, cara? Se é que tem Então, como, né? sim. Então, Pierre, a evangelização, ela faz parte da natureza da igreja. Eu gosto daquela expressão de que igreja que não evangeliza não é evangélica, né? E então assim faz parte da natureza dela. Ô, Gian, desculpa também, tá, cara? Você também é música, mano, foi mal. Manda Eloy. Então a igreja em qualquer situação, qualquer tempo, qualquer circunstância, ela precisa exercer o papel dela. Então você pega, por exemplo, Paulo, ele fala assim: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Então, a pregação, independentemente de ser nesse tempo de pandemia, ela continua sendo a missão da igreja. Né? Então, a gente volta para essa questão da, 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 da reclusão, né? do isolamento em que estamos, e aí a gente precisa pregar o evangelho com as ferramentas que a gente tem, né, da nossa comunicação. Então, hoje, as redes sociais, a tecnologia, é o meio que nos está nos possibilitando de comunicação. Então, essa deve ser a ferramenta usada. Eu estava lembrando da Reforma Protestante. O que viabilizou a Reforma Protestante, tornou possível, foi o advento da imprensa.
né? Outros reformadores, antes de Lutero, tentaram uma reforma, né? Não conseguiram por causa das dificuldades de comunicação, né? Assim, muitas dificuldades, essa foi uma delas. Então, quando a imprensa surgiu, facilitou muito a propagação das mensagens, né? Então, os protestos de Lutero, né, eles foram longe, né? Coisa que era possível se tornou possível. Em outras palavras, eu estou dizendo que Deus usa, né, a tecnologia, né? Então, é bem provável que de agora para frente a gente a gente usará muito mais, né, a tecnologia como um instrumento de Deus para alcançar pessoas. Eu penso que assim nós estamos num divisor de águas, né? Então eu vou confessar para você que eu me vi incompetente diante dessa situação. Porque eu sinceramente, eu nunca imaginei que, que as redes sociais seriam, né, esse canal de pregação ou de discussão como essa que nós estamos fazendo, e não estava preparado para isso. Veja que comecei a fazer as lives lá na igreja, e depois eu comecei a assistir as próprias lives. E eu chegava em casa e falava para a Aninha, mas eu sou assim na vida real, eu falo desse jeito, né? Ela falou, você é quase isso, né? Parecido com Não, isso. normalmente é um pouquinho pior. Né? Então, veja, Pierre, eu acredito que as redes sociais, né, são um meio que Deus vai usar, né? Ou, dizendo de outra forma, nós vamos usar as redes sociais, né, para o serviço de Deus, e, e nessa disposição de serviço nós vamos ter que nos adaptar, né? Então, por exemplo, eu me vi incompetente, eu fiquei muito frustrado, porque eu confesso que eu vim, né, desde do finalzinho do ano passado até o começo dessa pandemia, eu vim trabalhando intensamente, muito empolgado, buscando um crescimento para aplicação em uma outra área. Daí fui surpreendido. Agora tive que concentrar todo o meu esforço para fazer coisa que eu nunca fiz e aprender coisa que eu nunca imaginei que fosse necessário. E eu acredito que a partir de agora, né, as redes sociais, elas serão, como a Fernanda está dizendo aí, né, uma grande aliada para a pregação do Evangelho. Essa é a verdade. Né? Então, voltando à questão da incompetência, eu acho que esse é um tempo de mudança, né? Mudança no sentido de nós sairmos daquela zona de conforto que estávamos e crescermos e evoluirmos e nos desenvolvermos em outra área, né? Então, por exemplo, eu achei que estava atualizado, mas me frustrei muito, né? Então, lembrei de uma coisa aqui que vai ilustrar bem isso. Eu estou arrumando lá o meu escritório, né? E tem muita coisa lá que eu estou embalando para me desfazer. Muitos livros antigos, dicionários, né? Coisa que não usa mais. E eu achei um dicionário lá de teologia que era do meu sogro. Olha o nome do dicionário. Novo Dicionário de Teologia. 1996. Não, 1900 e alguma coisa lá. 1990, 1996, esqueci a data. Mas olha o nome dele, Novo Dicionário. Né? Ele foi novo lá naquela época, lá naquele contexto. Mas o nome dele continua. Ele é novo no nome. Só que ele já deve ter 20 anos ou 30 anos. E isso aconteceu com muitas pessoas, comigo. Achei que estava atualizado e fui surpreendido. Né? Então, eu acredito que esse tempo é tempo de renovação da nossa linguagem,
da nossa maneira de pregar o Evangelho. Como eu disse, a pregação do Evangelho é da natureza da igreja, ela precisa fazer isso. E os meios que ela vai usar agora, as ferramentas, né, são essas aqui. Né? E sai na frente quem tiver mais expertise, né? Quem está mais atualizado, quem desenvolveu uma linguagem cativante, que atinja, né, as pessoas, vão se dar bem. Né? Então, agora a pregação do Evangelho em si, Pierre, né, voltando aqui ao tema original, a pregação do Evangelho, ela se faz de acordo com a necessidade que o momento exige. Né? Então, por exemplo, esse tempo de pandemia, isso é uma ótima oportunidade para a pregação do Evangelho. Entendeu? Que as pessoas estão confusas, estão com medo, estão inseguras, e o papel da igreja, no sentido da evangelização, não é apenas esse de falar, olha, Jesus está voltando, Jesus perdoa teus pecados e etc. O papel da igreja é interpretar a vontade de Deus para a população, como sempre foi. Né? Então, eu estou vendo muitas opiniões, eu acho muito interessante pensar nessas coisas. Eu estou vendo muitos pregadores uma pregação muito apocalíptica, sabe? Do tipo, isso aqui é o juízo de Deus, Deus está castigando, e isso é resultado do pecado de vocês, e vai para cima, né? Com essas palavras de juízo. No meu entendimento, tudo isso tem mais aspecto da graça do que de juízo. Perfeito. Porque quando a gente olha as profecias do tempo do fim, a gente percebe que nós estamos passando um período, mas que virá outro com maior intensidade de sofrimento. Então, eu entendo que Deus está dando uma oportunidade para que as pessoas, né, se voltem para Ele para enfrentarem aquela etapa final antes, né, de Jesus buscar a sua igreja. Então, nesse aspecto, eu acredito que tudo isso que está acontecendo é manifestação da graça. É Deus alertando, olha, voltem, se aproximem, porque o tempo está próximo. Né? Isso aqui renderia também uma discussão, porque alguém poderia perguntar, mas diz isso para quem perdeu lá o pai ou o filho e tal. Né? No plano de salvação, algumas questões, eu vi que você discutiu com Eleilton, né? A respeito da soberania de Deus. Então, no aspecto da salvação, alguns questionamentos, a própria soberania de Deus contempla essas pontas que nós não resolvemos, né? Que nós não respondemos. Né? Então, eu vejo assim, eu acho que isso favorece mais a graça, é uma demonstração de amor, porque virá coisa pior e que Deus está, de alguma forma, usando tudo isso para chamar ao arrependimento, para buscar aqueles que estão longe dele. E assim, sem querer causar polêmica, mas assim, Deus está no controle de tudo. Sim. Porque essa é a polêmica dessa semana agora das redes sociais, né? Que teve que Deus não está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Mas vamos em frente. Polêmicas à parte. E assim, o que você falou que eu achei bem bacana, e é que eu sempre brinco aqui, que eu falo que assim, é um tempo de amolar o machado, né, cara? Sim, então, assim, eu gosto dessa expressão. Que você falou da graça, né? Que assim, agora é a hora de você se preparar, né, cara? Então, assim, agora é a hora de você fortalecer para o que tá para vir. Então, assim, se você ficar aqui só definhando, cara, agora é a hora contrária. Agora é a hora de você fortalecer, ganhar músculo para ir para cima. Porque daqui a pouco vai vir a batalha e você tem que estar preparado. Agora é a hora de ganhar músculo. Esse é só o princípio. Fala aí. Esse é só o princípio das dores, né? Sim, sim. Esse é que a verdade é que
assim, é um tempo, né, cara, que é que nem eu falo, eu tenho 37 e tem gente que tem 95 e assim, ninguém nunca viveu isso, né, cara? Então, assim, é um negócio muito doido, né? Porque assim, ninguém nunca passou por isso de ter que ficar confinado e isolado. Então, assim, é um negócio, o que é diferente assusta, né? Então, até Verdade. você assimilar o que está acontecendo e entender o que está acontecendo para seguir em frente, você tem um tempo meio perdidão, né? Então, assim, agora as pessoas já estão assimilando melhor para seguir em frente, que não tem jeito, né, cara? Você tem que E eu ganhar acho, músculo. inclusive, Pierre, eu acho, inclusive, e talvez essa fala aqui é a mesma coisa que regar no molhado, mas muita teologia vai ter que se explicar depois disso aqui, né? Muitos crentes se decepcionando e, ao mesmo tempo, muitos crentes acordando, né? Você veja que lá no comecinho era muito forte aquele grito, né? Não, o sangue do Cordeiro está aqui na nossa porta, a pandemia, né? Essa praga, né? Não vai chegar aqui. Hum, E muita gente se garantiu nisso e pararam, né? Não sei se você percebeu. Pararam. sim. Por quê? Por que que pararam? Praga Porque alguma foram. chegará à tua tenda. Pois é. E a pessoa usava lá o sangue do cordeiro lá do Egito e contextualizava nessa situação aqui e desafiava ainda, né? Não Sim. vai chegar na minha casa, o crente fiel não é atingido. E pararam com isso. Pode perceber nas redes sociais, quase você não vê. Né? Por que que pararam? Porque esse tempo, é lógico que Deus guarda, é lógico que Deus protege, mas vou fazer uma brincadeira aqui, né? As pessoas me perdoem se sentirem ofendidas. Esse é o tempo do álcool em gel, né? Esse é o tempo do sabão, isso, né? Esse é o tempo disso, né? Da prudência, né? Mas é isso, cara. Meu, a conversa tá voando, né, cara? Já É, falta a 10 Fernanda 10 fez minutos. a Fernanda fez uma observação e que tem muito a ver com isso que nós estamos dizendo, né? Boa, professor. Ela disse ali, eu me envergonho, já passou a resposta, me Não sei se envergonho, me convertei hoje. Muitos cristãos envergonham o evangelho. mas é nesse sentido, porque Sim. é aquela velha frase, né? Não me envergonho do evangelho, me envergonho de alguns evangélicos, por causa desse tipo de interpretação, né? Por causa desse tipo de interpretação, que anularam a razão e uma suposta fé que tem trazido muito problema. Sim. Exatamente isso. E aí, o que você falou de teologias, na hora que você cai numa. Aí a gente ia passar mais para frente aqui, mas acho que. O que você acha que a gente deve falar agora? Que vamos ter que pular uns aqui, cara. Vamos de expectativa para o Não, futuro? vamos pular, Pierre? Porque assim, falta 10 minutos. Quer ir no próximo, no postura assistencial? Vamos rapidinho. Vamos seguir esse então, rapidinho. E aí, Então, eu acho, assim, manda você daí que. Fala só você daí, para agilizar. não, eu acho que esse ponto está junto com a pregação do Evangelho. Porque quando a gente lê a missão, né, terrena de Jesus, a gente percebe, Pierre, a pregação dele, o trabalho dele, vamos dizer assim, normalmente em três aspectos. Ele ensina, né, ele cura, mas ele também sustenta a multidão faminta. Né? Então, a gente estava falando da assistência social, eu acho que vai muito nessa linha aí. Né? Então, por exemplo, eu gosto de Mateus 14, que Jesus, depois de ensinar, depois de curar o povo, ele fala para os discípulos: olha, muita gente para ir embora com fome, vamos dar de comer para eles. Né? Então, tem lá a questão da missão integral, que tem aquela frase, né, o evangelho todo para o homem todo. Então, o homem, em todas as suas necessidades, ele é alcançado pelo evangelho. Né? Então, não é apenas, né, a fala, né, Jesus te salva.
Mas a prática, né, do atendimento àqueles que sofrem também é a pregação do Evangelho. O ensino da palavra também é a pregação do Evangelho. Né? Então, o John Stott ele diz que isso não é barganha. Eu acho muito interessante isso, para a gente não se confundir, achar que levar uma cesta básica, por exemplo, para alguém necessitado, você exigirá que ele venha para a igreja ou que ele se converta. Não é nada disso. As coisas são separadas. Né? Se ele vier, amém, uma bênção. Mas você não pode também fazer um favor esperando que alguém venha para a igreja em troca daquilo. Né? Então, é lógico, né? Esse atendimento primeiro aos domésticos da fé, como a Bíblia ensina, você ter cuidado para que nenhum membro da igreja sofra necessidade, né? Sendo que outros membros têm condições de ajudar. Agora, no sentido da pregação, eu acho que atinge. Né? A gente tinha colocado separado aqui na discussão, mas isso também é a pregação do Evangelho. Sim. E aí quando a gente, só nesse ponto aqui, Eloy, que eu queria fazer um parênteses aqui muito importante, cara. Que assim, a gente hoje em dia fala muito de honra, de honrar. Eu sei que você é um cara modesto e a gente não combinou isso aqui, nada disso, até porque se eu tivesse falado que eu ia falar isso, você não ia deixar. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de assistencialismo, é muito importante a gente falar isso, né? Que às vezes as pessoas acabam levando para um lado, eu sempre falo, né, que assim, as pessoas acabam tendo um preconceito, né? Então você pega e fala assim, igreja, pastor é ladrão e padre, igreja católica, pedófilo. E é um baita preconceito, porque assim, a verdade é que assim, existe pastor ladrão, existe igreja corrupta, existe padre pedófilo, algumas igrejas católicas. Sim. Assim como existe o cara que trabalha com seguro que rouba, o cara que trabalha com, sei lá, com álcool em gel que é pedófilo. Então, assim, isso é um problema da sociedade. Então, a gente não pode levar para esse lado. E aí as pessoas acabam indo na linha muito de, eu vou dar oferta, vou dar dízimo para as igrejas, levando já para o lado da igreja evangélica, né? E, vou ficar dando meu dinheiro. E, assim, isso agora voltando para a parte da assistência, né? Eu sempre falo que, assim, inclusive eu acho que nem nunca falei isso para ela. Eu já agradeci ele, mas nunca falei. Eu sempre falo que minha avó morreu em 2016. A minha mãe ligou pro Eloy à tarde. Minha avó ia ser enterrada no outro dia de manhã. Minha avó não era mais da igreja do Eloy. Então, assim, o dízimo que ela dava não era para a igreja dele. E aqui não é a igreja do Eloy, tá? Tô falando de igrejas evangélicas sérias. Cara, o Eloy, no outro dia, 5 horas da manhã, estava lá no interior do Rio de Janeiro, pro enterro da minha avó. Então, assim, isso é para mostrar o quê? Isso é você ser assistencial. Isso é uma ação social. E, óbvio, que para fazer isso, cara, assim, isso demanda custo, demanda tempo, e, assim, é isso que as pessoas têm que entender. Igreja é isso. Minha sogra, quando morreu, mesma coisa. Liguei pro Eloy e falei, Eloy, vem pra cá que assim, cara, ela precisa receber uma oração aqui, porque o médico já falou que assim, ela vai hoje, vai. E não deu outra. O Eloy, era um feriado, meio do dia, tudo atrapalhado, o Eloy largou tudo, foi pra lá. E assim, é impressionante, né? O Eloy orou por ela, a gente saiu de lá, foi almoçar. Quando a gente voltou, o médico falou que ela tinha falecido. Então, assim, isso é igreja, né? Isso é igreja. É óbvio que as pessoas vão. Quem quiser levar para outro lado, vai levar. No sentido de falar de. A igreja é corrupta e por aí vai. Mas, assim, aqui eu tô falando de igreja séria. E, assim, igreja séria faz isso. E isso, para fazer isso, você depende de oferta, você depende de dízimos, porque é óbvio, assim, a gente vive no mundo humano. E aqui, para fazer as coisas, você precisa comprar uma cesta básica para dar para alguém, eu preciso de dinheiro, preciso das ofertas. Se você não me dá oferta em dinheiro, você tem que me dar oferta em alimento para eu dar para o outro. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Mas manda daí, Eloy, essa parte financeira aí. É que eu tinha que fazer tinha que pontuar isso aí, cara. Então, que é a questão das finanças, né? Principalmente a questão do dízimo, a gente tem um problema sério, né? Que eu poderia dividir aqui em 3 observações que eu tenho feito já há muito tempo. E são coisas que dificultam o entendimento das pessoas saberem
a realidade sobre o dízimo, né, e sobre as ofertas. Primeiro, os escândalos. Os escândalos no meio evangélico. Né? Você vê pastores, né, explorando seus fiéis, pastores enriquecendo, e uma coisa absurda, né? E que a mídia tem noticiado. Isso tem trazido muito escândalo. E como você estava dizendo, nem todo padre é pedófilo, né? Você estava dizendo isso. E nem e poderia até acrescentar aqui, nem todo chinês come cachorro, não é verdade? Então, Boa. não é por causa do escândalo que a gente está vendo, ou que a gente viu em algumas igrejas, que todas são assim. Né? Então, esse é o primeiro problema. As pessoas são desconfiadas por causa disso. Segundo, são os intérpretes. Né? Quem é que está interpretando a Bíblia na questão do dízimo? Eu vi outro dia na televisão duas pessoas discutindo sobre dízimo. Nenhuma era religiosa, nenhuma era teóloga, e no final da discussão, a apresentadora do programa, ela disse, olha, eu acredito que dízimo deve ser assim, para construção de casas e não sei o quê, não sei o quê. E aí tem aquela plateia que aplaude, e aí tudo bem. Então, quem que está interpretando, né, para a sociedade qual é o papel do dízimo? Gente que não é nem religiosa. Né? O terceiro problema que eu vejo são os pastores que jogam para a torcida. Né? Pastor muito inteligente que percebe que o nome dízimo está manchado, que percebe que há escândalo, e aí ele cria uma outra alternativa, porque ele quer atingir uma parte do mercado, vamos dizer assim, que faz crítica ao dízimo. Então ele troca o nome do dízimo, ou chama de uma outra coisa, ou inventa uma outra forma de arrecadar dinheiro, que acaba até tirando mais dos fiéis. Né? Não vou citar nome, porque tem uma linha, né, de pastores assim, que estão interessados em pessoas intelectuais, pessoas famosas, e eles estão trocando o nome das coisas. Mas quando você olha para a Bíblia, Pierre, olha que interessante. O dízimo foi o meio que Deus deixou para a manutenção da obra dele. Pronto. E aí quando você olha Malaquias, você tem uma expressão lá muito interessante. O profeta diz assim: trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Isso não é apenas um lembrete para as pessoas não esquecerem o dízimo em casa. Isso é um chamamento para uma autoridade constituída, para um governo estabelecido, para alguma coisa que está acima de você. Então você está debaixo de um governo. Então você tem que trazer para aquele governo, para aquela administração constituída, porque é ela, né, que administra os recursos que Deus provê para a sua igreja. Né? Então, com essa história do sacerdócio de todo crente, principalmente agora nesse tempo que cada casa está virando uma igreja, vai surgir muito disso. A pessoa se sente autônoma e aí ele administra o seu dízimo, que é contrário a essa recomendação bíblica. É para trazer, a casa dele, né? É para trazer, né, para um governo instituído, no caso a igreja, e essa sim é que administra, né, os recursos da casa de Deus, né, para a manutenção da obra. Eu sempre digo que eu acho muito pobre gente que fala assim. Eloy, 30... Então, eu estava dizendo que eu acho muito pobre gente que diz assim: o dízimo é para pagar pastor. Isso é muito pequeno diante da natureza do dízimo, né? Acabou, Pierre? Tem 10 segundos. Deixa eu me despedir de você. Beijo, obrigado. Valeu pela força, cara. Vamos se falando, porque foi muito boa a conversa. Vai encerrar.